Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Glória a Deus. Bom, gente, a gente está aqui, então, em meio, à nossa conferência, e nós também, já com essa pequena experiência que nós tivemos no dia de ontem, já certos que no próximo ano nós vamos estender esse tempo de conferência em um lugar parecido ou o mesmo lugar que a gente teve ontem, para a gente estar reunido o tempo todo, dormir no mesmo lugar, tomar café, enfim, o Senhor ir ministrando o tempo todo. Então, ano que vem já deixa reservada essa data do Carnaval, para nós estarmos tendo um retiro com dias consecutivos e um local de acampamento. Amém? Eu creio que a gente já pode gerar isso em oração, a gente já vai estar fazendo algumas ações aqui na igreja para nós estarmos arrecadando também valores, para a gente poder fazer com que esse custo seja baixo, assim como foi esse ano, mas que a gente continue com um custo baixo, mas podendo ficar num local como aquele, com uma piscina maravilhosa, tinha até trampolim, Tem irmão que leva ponto, mas isso daí a gente não fica contando por aí, Hoje nós temos 2 baixas no nosso corpo, Um quebrou o dedo, o outro 3 pontos na cabeça, mas foi uma bênção. Fica de lição, Fica de lição. Quebrou o dedo mesmo? Foi a Aurora que quebrou o dedinho do pé? A Rebeca. Rebeca quebrou o dedinho do pé. A pastora Letícia falou que é tranquilo quebrar o dedo do pé. Delícia, praticamente. Ontem ali na nossa gincana, alguém falou até que Lutero não era de Deus, Não? Falou que Lutero, a pessoa já se entregou. Falei que ele não era Jesus. Amém. Bom, ontem, gente, a gente começou algo que eu gostaria de terminar, então, com vocês, a respeito de uma revelação nossa como igreja. Aí chegou a moça do dedo quebrado, uma salva de palmas. Lázaro, sai para fora, está enfaixado o pé aqui, Tá aí, glória a Jesus. Se você não vem na igreja por menos de um dedo quebrado, lembre-se dessa cena. Amém, gente. A gente estava ontem vendo algo tão importante para nós como igreja, que é uma revelação que Deus traz para o seu povo, falando a respeito do tabernáculo, o lugar que ele havia mostrado para o povo de Deus que precisaria existir para que um culto, uma adoração, ela acontecesse de uma forma que agradasse o coração do Senhor.
E rapidamente, num resumo de 2 minutos, ontem, nesse texto de Êxodo capítulo 25, a gente encontra ali 3 lugares que Deus mostra para o seu povo e continua mostrando para nós, como a sua igreja, que são da mesma forma importantes para o nosso culto de adoração ao Senhor. Nós vivemos numa época de polarização, não é verdade? A gente, rapidamente, se bobear, também vai para um extremo. E a gente começa a defender muito algumas ideias, pontos de vista, e esse da igreja é um que também está sendo muito falado hoje. E de repente até nós não precisarmos de estar neste lugar reunidos como igreja. Por quê? Porque eu tenho o meu lugar de intimidade com o Senhor, eu tenho a minha vida com Deus. Deus fala comigo no meu lugar secreto, Deus fala comigo na minha casa, Deus ministra direto ao meu coração, porque eu preciso da igreja. E a gente vai vendo algumas pessoas levantando essas bandeiras. Mas esse texto aqui, na verdade, esclarece para nós. E traz o coração de Deus quanto ao propósito dele para nós, como pessoas que o amam e desejam adorá-lo o tempo todo com a sua vida. Então, a gente descobre ali no tabernáculo 3 lugares. Um dos lugares, que é o Santo dos Santos, é aquele lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar. Nesse lugar, Deus falava com ele, mas só ele podia entrar naquele lugar. Hoje, pela revelação que nós temos e obra de Jesus, rasgando o véu que nos separava da sua presença, nós temos acesso a esse lugar que é o nosso Santo dos Santos, o nosso tempo direto ali com a presença do Senhor, sem nós merecermos, sem nós sermos dignos. Jesus faz algo para nós que possibilita esse acesso, a nossa conversa direto com o Senhor. Inimaginável nesse tempo, uma pessoa como eu e você estar diante da presença de Deus e não ser fulminada. Impossível, mas Jesus faz isso para nós. E nós temos acesso a esse lugar. Então é claro que esse lugar ele é muito importante. Esse é um lugar que Deus providenciou para nós vivermos a nossa vida, a nossa experiência com Ele. A pastora Rosalyn trouxe no domingo passado diversas experiências dela com a voz de Deus, ouvindo nesse lugar secreto, ouvindo ali direto do Senhor coisas do Espírito Santo. Então nós temos esse lugar que é o Santo dos Santos hoje disponível para nós, inegociável e importante para a nossa vida com Deus. Mas a gente tem um segundo lugar que esse texto de Êxodo também mostra, dentro do tabernáculo, e esse lugar é o lugar do Santíssimo. Que lugar é esse? Era um segundo lugar. Era um lugar onde os sacerdotes, aqueles homens de Deus, eles poderiam também estar diante da presença de Deus. No primeiro lugar, onde só o sumo sacerdote poderia, existia ali a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus. Nesse segundo lugar, onde a comunidade de homens de Deus, chamados para a sua presença, poderiam estar, ali não tinha a Arca da Aliança, tinha uma mesa. Essa mesa, ela foi feita pelo mesmo artista, Bezalel. Ele fez a mesa e ele fez a Arca da Aliança. E ele usou os mesmos materiais, ele usou madeira e revestiu esses 2 objetos de ouro. Então a gente vai percebendo que esse segundo lugar para nós hoje representa a igreja. É esse lugar que nós estamos hoje. Esse é um lugar onde nós também ouvimos diretamente da parte do Senhor. Deus falando conosco, mas Deus ministrando através do corpo, da vida dos irmãos. A mesa fala desse lugar de comunhão, onde nós partimos o pão, onde nós partilhamos a nossa vida, onde nós abrimos o nosso coração, onde nós somos confrontados. Esse texto mostra que aqueles homens, uma vez por semana, eles se reuniam, assim como nós, com ar-condicionado, aleluia, e fumacinha, chamada de Shekinah. E eles viviam algo que tinha a ver com a presença de Deus, mas a comunhão que eles desfrutavam através da mesa. O que é mais importante? A gente descobriu ontem
que os dois lugares, eles são importantes. E a gente ouviu testemunhos. Se você não estava lá ontem, pergunta para alguém que estava a respeito, por exemplo, do testemunho da Herô. Jogou baixo. Ela estava na equipe das mulheres, ela queria ganhar de todo jeito. Ela chega a chorar em um determinado momento. A gente ouviu testemunhos, né, de Deus falando no nosso lugar secreto, na nossa casa, na nossa família, nesse ambiente que nós temos liberdade para viver e precisamos viver intensamente essa revelação de adoração que surge desses dois lugares, na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha. Alguém falou que até no banheiro, não vou contar quem, mas todos esses lugares que nós estamos vivendo na nossa casa e aqui na igreja, são lugares que fazem parte de um projeto maravilhoso de Deus para nós vivermos e nós adorarmos a sua presença o tempo todo. Mas eu queria falar para vocês sobre um terceiro lugar que esse mesmo texto ele revela para nós. Porque a Bíblia fala de um terceiro lugar. A Bíblia fala desse lugar que é o Santo dos Santos, fala desse segundo lugar que é o Santo Lugar. Mas no tabernáculo tinha um terceiro lugar. Alguém aqui arriscaria dizer qual é o terceiro lugar do tabernáculo? Oi? Não sei. Oi? Tudo bem? Ah, tá. Alguém mais? Quem está olhando para baixo está pesquisando. A gente vai entender e fechar essa revelação hoje. Eu creio que uma vez que nós temos ela gravada nos nossos corações, a nossa experiência como corpo de Cristo tem um upgrade nessa revelação nossa de vida com Deus, de propósito, de vida em família, de vida profissional, de nós estarmos ou não dentro da igreja, de nós termos tantos compromissos que nós sabemos que nós temos hoje, e nós buscarmos também um equilíbrio nesses três lugares que nós precisamos viver, conviver e, acima de tudo, adorar ao Senhor. A Bíblia fala que esse terceiro lugar ele se chamava átrio. Os átrios do Senhor. Esse lugar, em alguns textos, também é chamado de pátio. Era o lugar externo, a parte de fora do templo. A pessoa que quer um crédito que ela acertou. Uma salva de palmas para a pastora Letícia. A única que acertou. Ela está desde ontem ali tentando ganhar alguma coisa, já que perderam na homens e mulheres. Não perderam? Não, eu acho que os homens ganharam ontem. Não, o testemunho de Heron até a gente, né, deu uma choradinha, né, Richard? A premiação ao vivo, sim. Tá. Bom, gente, esse terceiro lugar a gente pode trazer hoje como a parte externa do templo. Se você pega uma tradução que ela vai tentando aproximar mais essa realidade do local, ela poderia ser descrita como uma praça ou até mesmo as ruas
que fazem parte daquele lugar onde existia um ajuntamento de pessoas que estavam ali com o objetivo de adorar ao Senhor, de viver as suas vidas para Ele. Agora, quando nós estamos entendendo que existe um avivamento da parte de Deus para a sua igreja e para nós, é claro, em nome de Jesus, a proposta é a mesma. Nós vivemos uma revelação como igreja a tal ponto dos olhos do Senhor estar sobre este lugar, um avivamento acontecer e Deus, Ele liberar sobre nós coisas que nós nem mesmo imaginamos. Mas isso tudo faz parte, eu creio, quando nós temos essa revelação completa daquilo que está acontecendo conosco e ao nosso redor. Porque essa revelação agora, ela tira um pouco os olhos da nossa experiência, se eu posso dizer dessa forma, pessoal, que tem a ver somente comigo, com a presença de Deus, e faz eu olhar para fora, e faz eu observar algumas coisas que estão acontecendo ao redor dessa casa, nas ruas que nós transitamos, que nós conhecemos, para que nós possamos juntos chegar a essa grande experiência que se chama Reino de Deus. E é incrível nós entendermos dessa forma que as ruas, esse lugar de fora do tabernáculo fazia parte então do grande plano de Deus. Agora, qual seria a importância desses 3 lugares? Para nós sabermos por que um complementa o outro. Porque se nós vivêssemos somente na igreja, nós não nos tornaríamos servos por amor, conscientes da nossa missão. Se nós estivéssemos com os nossos olhos somente fixados neste lugar, na nossa própria experiência com Deus, nós não teríamos acontecendo conosco uma palavra que Deus direcionou para nós como igreja, que é o ide, que é o pregar o evangelho. E se nós não tivermos essa revelação e nós só entendermos que a grande importância da nossa experiência, do nosso relacionamento com Deus como igreja é somente a igreja, nós rapidamente nos tornaremos pessoas religiosas. Se nós vivêssemos somente no secreto, se o nosso foco fosse esse, nós poderíamos nos tornar pessoas orgulhosas. Separados talvez em mosteiros, e essa proposta já existiu para a igreja. Estarem isolados, viverem aquilo que era somente o plano, entre aspas, perfeito de Deus para a vida daqueles homens, sem nenhuma corrupção nos seus corações, nada que pudesse ativar de uma forma natural armadilhas ou despertar naquelas pessoas algo que seria concorrente com a vontade perfeita de Deus. Então, se nós, por acaso, imaginássemos que a proposta de Deus para nós fosse com que a gente vivesse nesse lugar secreto, dentro dos nossos quartos, isolados, buscando a presença de Deus de noite, é claro que a gente sabe que por um lado seria maravilhoso, mas nós seríamos retirados da vida como ela é. E nós não teríamos a mesma experiência que Jesus, ele teve. E nos chama também a ter como igreja, que era participar de alguma forma de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O desafio, é claro que é sempre maior, porque faz com que nós possamos buscar em Deus uma sabedoria e uma consistência espiritual para nós vivermos neste lugar que, é claro, pode ser muito hostil para a nossa fé. Eu não sei se esse é o momento da tua vida, mas eu lembro quando eu tive a minha experiência com Deus. E eu estava, é claro, trabalhando, e eu começo a encontrar, então, uma realidade totalmente diferente daquela que eu havia encontrado no acampamento de jovens. Porque quando você se converte, tem uma experiência com Jesus, e quando isso acontece no acampamento de jovens, você imagina que na segunda-feira, quando você
se encontrar com a sua família, todas aquelas pessoas de alguma forma receberam alguma coisa de Deus e vontade diferente. E no teu trabalho também, alguma coisa aconteceu, foi liberada ali, mas a minha realidade foi que o ambiente parece que se tornou muito mais hostil para mim. Dentro de casa e também no lugar que eu trabalhava. Mas o Senhor, Ele nos chama para viver neste lugar sem medo, mas entendendo que existe uma capacitação que Ele traz para nós sermos luz neste lugar, para nós sermos a Sua palavra, a Sua presença nesses lugares que estão fora da igreja e do nosso quarto, e nós podemos falar com essas pessoas. Nós entendemos então que tem uma missão envolvida em tudo isso. Se nós vivêssemos somente dentro dos nossos quartos, se nós somente vivêssemos nesse lugar onde eu não saio de um acampamento, nós não teríamos a experiência que agora também nós podemos ter no relacionamento com os nossos irmãos na igreja. Já pensou? Você acha que seria mais fácil ou mais difícil a tua vida espiritual sem os teus irmãos? Mas não pensa no irmão bom. A gente tem irmão que não é bom? O Richard lembra aqui que o ferro afia o ferro. É claro que bom e ruim não é a melhor forma da gente classificar, mas diferente a gente daí já consegue todo mundo concordar, né? A gente tem uns irmãos que são bem diferentinhos, né, da gente. Pensam de uma outra forma, agem de uma outra forma, se expressam de outra forma. Você acha que seria mais fácil ou mais difícil a sua vida sem o seu irmão? Crescimento. Porque quando nós vamos entendendo que existe um todo nos esperando para nós vivermos 100% entregues, como Jesus viveu assim, nesses 3 lugares, a gente vai ter algo que completa o nosso chamado e a nossa figura de Cristo nas nossas vidas. Nós vamos ser servos, nós vamos, melhor dizendo, crescer para sermos servos, nós vamos crescer para nós sermos santos, e nós vamos crescer para sermos missionários. Porque a nossa missão, ela está presente na nossa adoração ao Senhor. Aquilo que Ele nos chama a fazer, que resulta para Ele adoração, precisa estar muito bem acomodado dentro do nosso entendimento, do nosso coração, que não se separa da sua presença, daquilo que é o real propósito que Ele tem trabalhado em nós. Ou você acha que Deus tem trabalhado tanto em você para isso ficar contigo e você ter uma casa melhor no céu? Quem é que acha, pensando em Florianópolis, que se hoje você for para o céu, pelas coisas que você já tem crescido e vivido, você pensando que o trono de Deus fosse ali no Trapiche, Beira-Mar, Norte? Quem acha que estaria morando hoje aqui em Capoeiras? Não está tão pertinho, né? Mas dá para ver os fogos. Tudo aquilo que Deus está trabalhando em nós, existe um resultado para que esse todo possa ser completado numa missão só para a sua igreja.
quer revelar a sua presença e trazer adoração nesses 3 lugares. Mas muitas vezes nós estamos achando que a adoração, aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor, ele só flui desse lugar da nossa experiência com Deus, do nosso quarto e também aqui da igreja. Mas existe uma outra experiência nos chamando, que é essa experiência de nós estarmos nas ruas adorando ao Senhor, com o entendimento que é isso que está acontecendo. A minha experiência com o pátio, a minha experiência com as ruas, eu, talvez como a maioria de vocês, conheceu a presença de Deus não no lugar secreto, não conheceu a presença de Deus não numa reunião da igreja, mas foi aproximado à presença de Deus no pátio, nas ruas. Eu morava num prédio, e esse meu prédio em Londrina, norte no Paraná, capital mundial do café, Londrina, conhecida internacionalmente, uma grande cidade. Eu morava nesse prédio e da janela do meu prédio eu via uma igreja que tinha a uns 100 metros, talvez ali da onde eu morava. E eu ficava olhando da janela uma quadra que existia naquele prédio, naquela igreja. E eu via aqueles jovens jogando bola, às vezes jogavam basquete, e eu ficava ali da janela até um dia que eu criei coragem, chamei um amigo e fui até o pátio daquela igreja. Eu chego naquele lugar, eu fico ali olhando. Quem nunca fez isso, né? Faz aquela cara de, se alguém me chamar eu jogo, né? E fiquei por ali rodeando até que alguém me chamou para jogar. Comecei a jogar e eles começaram a ministrar a minha vida naquelas partidas, no pátio da igreja, naquelas coisas que eu não consegui ainda encontrar pela minha limitação de acesso a esses lugares que hoje nós conhecemos, que tem a presença de Deus, que é a igreja ou talvez a nossa própria casa. Eu vou num sábado de manhã, jogo bola com aquelas pessoas, eles me tratam muito bem, eles me chamam para jogar de novo, porque eu tinha jogado muito bem, né? Mas eu acho que não, pensando bem hoje, né? Eu acho que eles me chamaram mesmo, não porque eu jogava bem, mas porque eles queriam eu por perto. No outro sábado eu vou lá, junto com esse meu amigo, jogo bola, enfim, a gente, sem exagero, a gente jogou bola todos os sábados por alguns meses. Até o dia que eles começaram a nos chamar para dar um segundo passo, que era entrar num lugar que para nós era super misterioso. E eu não sei se você já teve essa sensação que a igreja é um lugar, somente uma igreja evangélica, super misterioso. Quando nós tínhamos os nossos muros aqui na frente, né? Imagina, meu Deus, né? Um dia um vizinho chegou e quando ele viu que a gente estava derrubando os muros, colocando ali essa grade, esse vizinho chegou e falou que, mas é a igreja aqui, né? Eu falei, não, é uma igreja tal. Ah, então, eu estou vendo que a gente pode entrar, né? Era uma sensação terrível, né? Que aqueles muros ali fora. Mas mesmo hoje, sem muros, em qualquer igreja evangélica, uma pessoa que nunca foi nessa reunião, ela considera essa reunião talvez um pouco misteriosa. O que será que tem lá dentro, né? Porque eu vejo tanta coisa na internet, será que eu vou entrar lá? Vai estar todo mundo rodando. Vou entrar lá, vão me levar lá em cima, vou entrar lá, vai expulsar um demônio de mim, né? Que eu nem sabia que existia. Existe um mistério, então. E eu, mais ou menos, eu pensava dessa forma, eu não sabia o que tinha lá dentro. E a gente, eu e esse meu amigo, a gente se esquivava desses convites que aconteciam todos os sábados naquele pátio. Até um dia, para a gente poder continuar jogando bola com eles, a gente aceitou o convite. Mas eu lembro que a gente foi com muito receio. A hora que a gente entra nas portas daquela igreja, era uma igreja pequena. Hoje a gente, acompanhando ali o que aconteceu com essa igreja, é muito legal ver tudo aquilo que Deus fez naquele lugar, mas naquela época era uma capela bem pequena, uma missão americana. A hora que a gente chega ali, você chega num lugar pequeno, é pior, né? Porque todo mundo te vê.
A hora que a gente entrou naquele lugar, todo mundo deu uma disfarçada, mas os caras vieram, né? Mas foi a gente pisar naquele lugar, a gente passa a ter eu e aquele meu amigo, a nossa segunda experiência com Deus. Eu nunca mais saí desse lugar. Eu nunca mais deixei a igreja, porque naquele primeiro dia que eu entrei naquele lugar, eu percebi a presença de Deus. Deus ministrou meu coração da forma que eu podia entender. Naquela manhã, eu recebi da parte de Deus algo que foi fresco para mim e mudou completamente a minha vida. Em uma simples reunião na igreja, mas o que na verdade foi a minha primeira experiência com Deus, foi fora. Foi no pátio, foi nas ruas. E eu me lembro dessas pessoas que tinham esse entendimento e estavam presentes naquela igreja. Elas continuavam fazendo isso o tempo todo, em todos os lugares que elas andavam. Eu comecei a observar isso e aprender que isso também fazia parte da igreja. Aquelas pessoas sabiam que os lugares que elas estavam frequentando faziam parte, então, da missão que Deus havia repartido com elas. E aquilo tudo era uma grande revelação do propósito que Deus tinha para aquela igreja, para aquelas pessoas. Então, quando nós temos isso esclarecido para nós, nós passamos a perceber que a presença de Deus, que o culto, que a adoração, ela precisa coexistir nesses 3 lugares das nossas vidas. E eu repito o que eu disse ontem, Deus tem ministrado muito aos nossos corações quanto a nós descobrirmos este lugar secreto, nós temos intimidade com Deus, e quanto também Deus, desde o início dessa casa, tem mostrado para nós a importância de nós cuidarmos desse ambiente, dos nossos relacionamentos, do nosso corpo, de nós sermos sensíveis. Mas Deus também está mostrando para nós que existe um terceiro lugar que nós precisamos abrir os nossos olhos nessa hora. Nós precisamos entender que quando nós estamos fora dos nossos ambientes seguros cristãos, que é a nossa casa e é a nossa comunidade, nós também precisamos fazer com que um culto aconteça, que as reuniões estejam iniciando nestes lugares. Os lugares os quais nós frequentamos, os nossos pátios, as nossas ruas, esses lugares que fazem a periferia da igreja, no bom sentido, mas que as pessoas já frequentam, e que você, como um sacerdote, como um ministro, também está lá, pronto para trazer adoração nesses lugares onde você talvez não está percebendo que é o lugar que Deus tem te chamado a levantar agora adoração nesses ambientes. Amém, igreja? Isso muda tudo em nós. Olha essas histórias. Eu vou ler rapidamente uma sequência aqui que mostra uma experiência que o Evangelho de João revela para nós, traz para nós. Quando as pessoas começam a encontrar Jesus, não dentro do templo, mas fora do templo. Será que não era proposital que Jesus fazia dessa forma, para Ele revelar para nós também uma grande missão da igreja e sensibilidade que precisa estar presente neste corpo? Da mesma forma que Ele fazia, chamando pessoas, atraindo pessoas fora do templo, nas ruas. O texto maior, para você ler até em casa, a gente não vai projetar ele aqui, porque a gente ficaria muito tempo nesse texto, é o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35, anota esse texto aí para você poder estudar melhor e descobrir coisas que eu tenho certeza que Deus vai falar com você pessoalmente. João capítulo 1, a partir do versículo 35, talvez até o versículo 46, ou você avance um pouco, não importa, mas a história maior está nesse intervalo.
Aqui Jesus começa a chamar então os seus discípulos. Ele chama primeiro André, e vendo os seus amigos que André passava a seguir a Jesus, aqueles seus amigos começam nesse lugar, nas ruas, ainda fora do templo, a questionarem André o que estava acontecendo com ele, porque ele estava vivendo daquele jeito, porque a sua caminhada estava diferente, porque os seus valores estavam mudando tão rapidamente. E André simplesmente começa a se dirigir para os seus amigos e chama os seus amigos na rua para eles também descobrirem o que ele estava descobrindo, para eles juntos terem uma experiência com o Mestre. E André, ele começa, e ele é o primeiro, na verdade, nessa sequência que chama os seus amigos para juntos virem e encontrarem a presença de Jesus. Aonde? Nas ruas. Esse texto que André chama o seu primeiro amigo, ele diz assim: olha, vem ver o que esse homem pode fazer. Está em João capítulo 1, versículo 39. Agora, André, na sequência, ele encontra o seu irmão, que se chamava Pedro, esse Pedro que nós conhecemos tão bem das Escrituras. Ele diz o seguinte: você não sabe com quem eu passei o meu dia, parafraseando esse texto. Eu passei o meu dia inteiro com Jesus, o Messias. Aonde, André, você passou o teu dia com Jesus? Na igreja? Você passou o teu dia com Jesus no teu quarto falando com Ele? E ele responde: não, eu passei esse dia caminhando pelas ruas com Jesus. E eu quero mostrar para você como isso tem mudado a minha vida. Versículo 42, diz André, ele levou Pedro até Jesus. Diz o texto que André levou Pedro até Jesus. E da mesma forma ele repete essas palavras para Pedro: vem conhecer Jesus. Jesus olha para Pedro e fala aquela frase famosa que ele já falou para todos nós: vem e segue-me. Mas toda essa experiência acontecendo aonde? Nas ruas. No dia seguinte, na sequência desse texto maravilhoso, Jesus, ele se encontra com Filipe, versículo 44. Diz que Felipe, André e Pedro, eles eram da mesma cidade. Essa cidade se chamava Betsaida, que era conhecida como a casa dos pescadores, a cidade dos pescadores de homens. Filipe, ele se encontra depois com Natanael, e ele diz o que para Natanael? A mesma coisa que André tinha falado para Pedro, que depois tem a experiência com Jesus, que depois fala com Natanael. Eles vão repetindo a mesma coisa, porque eles estavam encontrando o mesmo tesouro nas ruas. E eles começam então a direcionar toda a sua vida, toda a sua energia nesse momento para adorarem, para servirem ao Senhor nas ruas, revelando a experiência que eles estavam tendo com Deus. Porque nas ruas é isso que nós fazemos. E quando eu falo ruas, não pensa que de repente nós estaremos andando. Isso seria muito simplista, nas ruas desse bairro, ou nas ruas da cidade, ou dos lugares que nós estamos morando, distribuindo talvez um folheto e falando para as pessoas encontrarem Jesus aqui no templo. Não é isso que eu estou falando e não é isso que aconteceu aqui. Esse entendimento de propósito de Deus para a minha vida é eu aproximar essas pessoas da forma que é possível, nesse primeiro momento das suas experiências com Deus, no lugar onde elas estão. Então as minhas ruas, o meu pátio hoje, ele se transforma facilmente em todos esses lugares que eu estou transitando, fora da igreja. O meu condomínio, hoje é meu pátio. E se você tem esse entendimento, você nunca mais vai encontrar um vizinho da mesma forma. Porque se talvez você encontrasse o teu vizinho entrando na igreja, você ia abrir um sorriso, seus olhos iam brilhar, e você ia falar: quem te convidou?
Você já teve esse constrangimento de ter um amigo e de repente você encontra ele na igreja? E daí você pensa assim, meu Deus, né? Eu nunca achei que ele viria. Quando nós temos esse entendimento que nós estamos vivendo num reino que é espiritual, a gente entende que esses 3 lugares, eles continuarão presentes nas nossas vidas para que haja adoração o tempo todo. Nós não podemos desligar a nossa experiência com Deus, a nossa sensibilidade ao Espírito Santo, quando nós estamos fora desses 2 primeiros lugares, que é a nossa casa, o nosso quarto, o nosso lugar de oração e o lugar que nós nos reunimos como igreja, seja aqui, seja nos nossos lives. Nós continuamos diante da presença do Senhor também quando nós estamos no pátio. E quando nós encontrarmos esse vizinho, seja ele na piscina do nosso condomínio, glória a Deus, quem tem piscina no condomínio, nessa época, é muito bom. Seja quando você encontra ele subindo no elevador. E você não vai mais falar, calor, né? Mas você vai saber que aquela pessoa está no pátio, porque ela ainda não conseguiu entrar no templo. Mas a presença de Deus pode alcançar o seu coração naquele lugar. Por que muda tudo? Porque nós passamos a ter uma sensibilidade e buscar do Espírito Santo palavras, estratégias para apresentar Jesus nesses lugares onde elas estão. Jesus não chamou esses homens quando eles entraram no templo. Jesus foi até essas pessoas e da mesma forma elas sentiram a presença de Deus. Da mesma forma elas foram impactadas. E se a gente olha com carinho, isso aconteceu até com mais poder. Esses homens todos deixaram as suas vidas nas ruas, nos pátios. Quando nós temos esse entendimento, por exemplo, eu não sei se você notou, mas eu cortei o meu cabelo. E eu cortei o meu cabelo na barbearia do Fábio. Salva de palmas. Se nós tivermos esse entendimento, se o Fábio ele faz deste o seu entendimento como o que Deus tem para mim, nesse momento, eu creio que o Senhor poderia dizer assim para o Fábio, Fábio, porque Deus tem que sempre ser maior, né? Então Deus enche o peito ali para falar com o Fábio, faz uma voz mais grossa, uma barba maior, e vai falar, Fábio, já existe um todo, que às vezes nós esperamos alguns lugares para nós fluirmos naquilo que Deus tem para nós. Fluímos os nossos dons, mas a barbearia é o pátio. Imagina quando entra alguém na barbearia do Fábio, que não vai ser eu, nem o Alessandro, nem o Alex, que naquele dia chegou um atrás do outro, né? Chega um Pedro, chega um Natanael, antes da experiência deles com Jesus. O Fábio, com esse entendimento, que a minha barbearia é o meu pátio, vai esperar para receber essas pessoas. Porque ali pode ser o lugar que elas vão se encontrar com Jesus. E antes, talvez, nós estivéssemos esperando o dia que essa pessoa chegasse nesse lugar. Ou que talvez eu tivesse uma estratégia simplesmente para chamar as pessoas para virem nesse lugar. Ou até mesmo conhecerem a minha santa família, onde ali elas poderiam ter uma experiência com uma família cristã. Mas o que esse entendimento amplia para nós é que todos esses lugares que hoje nós já temos abertos para nós, são lugares que Deus mostra para a sua igreja, que eles precisam estar ativos.
Qual é o seu pátio hoje? Eu não tenho um lugar físico. Eu trabalho do meu quarto, né? Tem um pátio ali. Amém? Tem relacionamentos ali. Tem pessoas que você convive. E pasme você, essas pessoas estão esperando, precisando ouvir a voz de um mestre. Todos estão buscando. A gente percebe isso rapidamente quando a gente conversa ou quando a gente até vê algumas pessoas que estão ali abrindo o seu coração, falando das suas questões, das suas dúvidas quanto à vida e tudo mais. A gente percebe todas essas pessoas buscando um sentido. Mas essas pessoas, elas estão bem ali no nosso pátio. Agora imagina, se esse fosse o nosso entendimento, eu não estou generalizando, mas eu estou me incluindo, porque isso precisa estar presente em nós como igreja, em todos nós. Pensa que esse entendimento fosse o que acontecesse conosco como igreja. A gente tem um templo, a gente tem um lugar, a gente tem uma comunhão, a gente tem vidas que se relacionam, que fazem parte desse lugar que a gente já entendeu desde criancinha, que faz parte do plano de Deus para o seu povo, quer viver em comunhão, quer estar juntos, que é adoração, que é essa manifestação da glória dele neste lugar. Imagina que se o nosso entendimento ele também começasse a passar despercebido desse lugar e as pessoas chegassem aqui e as luzes estivessem apagadas, não tivesse uma cadeira nesse lugar, não tivesse ninguém intercedendo, não tivesse irmãos para cuidar dessa reunião, não tivesse nem nós aqui. Chega alguém, tudo apagado, tudo desligado, vazio, simplesmente porque ele existe, ele é real. Mas a gente não estava percebendo que era um lugar de culto. As pessoas entrariam nesse lugar e as pessoas sairiam deste lugar, provavelmente da mesma forma. A gente pensa desse jeito, como as pessoas estão entrando no nosso pátio? Melhor, como as pessoas estão saindo do nosso pátio? As pessoas têm percebido a presença de Deus nas ruas que nós fazemos parte. E daí, gente, é uma palavra eu vejo tão importante para nós, porque a gente não consegue escapar dessa palavra de Jesus para a sua igreja, que é trazer atenção para esse terceiro lugar de adoração que se chama os átrios do Senhor. Existe uma adoração que só flui neste lugar. Existem pessoas que só frequentam este lugar, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor dele pelas nossas vidas e pela redenção que nós temos em Jesus, este também é um lugar que está esperando os seus membros, as suas adorações, as suas orações neste lugar, as curas acontecendo nas ruas, as curas acontecendo nesses lugares onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos convivendo a maior parte dos nossos dias, quando nós percebemos que este lugar é um lugar que nós precisamos levantar adoração. A igreja, ela chega naquilo que eu poderia chamar para vocês de plenitude. Plenitude da sua expressão. Eu adoro ao Senhor no meu lugar secreto. Eu adoro o Senhor com os meus irmãos. Não posso viver longe ou fora desses dois lugares, mas eu também adoro ao Senhor
fora desses dois lugares. Eu queria terminar com uma história, queria chamar os irmãos aqui para estarem comigo nesse momento, os irmãos da música, do louvor. Eu queria terminar com uma última história, porque a Bíblia conta mais essa história, que é a história de um homem comum que conheceu a Jesus nas ruas. Esse homem, ele é chamado nas Escrituras como o endemoniado de Gadara. Aqui nós estamos em Lucas capítulo 8. Se quiser marcar esse texto, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 35, diz assim: E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído dele demônios, vestido em seu pleno juízo, assentado aos pés de Jesus. Olha o que diz aqui: E as ruas temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Versículo 38. E aquele homem pediu para Jesus que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez o Senhor Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, em todas as ruas, quantas coisas Jesus lhe tinha feito. Jesus revela para aquele homem que existia uma adoração, um lugar de culto que somente ele poderia estar presente e oferecer a Jesus. Assim que aquele homem é liberto, a história diz, assim que aquele homem é curado por Deus, ele entende rapidamente que ele tinha recebido do Senhor uma missão: testemunhar nas ruas o que havia acontecido com ele, e isso se torna algo muito, mas muito poderoso. Gadara, ela era uma província que fazia parte de 10 cidades. Essas 10 cidades, conta a história, que foram evangelizadas pelo endemoniado de Gadara. 10 cidades. Começou um movimento naquela região, porque um homem entendeu que existiam muitas vidas, assim como era a sua condição anterior, vivendo nas ruas. Agora, o que a história mostra para nós, e a Bíblia, que esse homem pregava nas ruas. Uma dica: esse homem não havia completado ainda o Academy. O que será que um homem que ainda não tem uma teologia robusta dentro dele pode pregar e falar nas ruas? A sua experiência. Aquele homem, ele levanta adoração nas ruas e faz com que 10 cidades sejam tocadas, não pela sua eloquência, não porque ele era mais um mestre, mas simplesmente porque ele entendeu que aquilo que havia acontecido com ele, uma vez que ele fizesse com que todas as pessoas que passassem pelo seu caminho conhecessem, levantava ao Senhor adoração. Deus, eu quero te adorar em todos os dias, como nós oramos ontem. Deus, eu quero crescer na minha adoração, eu quero crescer na minha adoração dentro do meu lugar secreto, eu quero crescer em adoração na igreja, em meio aos meus irmãos, em meio àquilo que acontece nesse lugar poderoso de unidade, onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Mas, Senhor, eu quero também crescer na minha adoração nas ruas, porque existe um testemunho que só eu tenho, existe um testemunho que para Deus é adoração. Senhor, eu gostaria de te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Me adora, diz o Senhor, mas me adora também nas ruas. Não seja tímido, porque existe uma bomba dentro de você, que se chama o teu testemunho, a tua história com Deus, a forma simples que você tem conhecido ao Senhor, e isso quando é liberado, todas as pessoas, pelo poder de Deus que está presente no teu testemunho, porque os nossos testemunhos, eles estão cheios da vida de Jesus, do seu poder. Esse testemunho, quando ele liberado, é como uma bomba que vai explodindo nesses lugares onde nós estamos, e vai atraindo a atenção das pessoas, não para a nossa história, nem mesmo para quem nós somos, vai atraindo o coração, os olhares dessas pessoas, sempre para o mesmo lugar, para Jesus. E isso é adoração. Adoração. Eu creio que o Senhor está nos chamando para nós crescermos na nossa adoração no pátio. Amém, igreja? Eu sei que a partir daqui, somente a voz do Espírito Santo é que vai trazer os desafios dele para você, mas eles estão bem na tua frente. Não se esqueça disso. A tua vida com Deus não é composta somente do teu lugar com Deus e do teu lugar de comunhão, mas Ele tem um terceiro lugar esperando para que você também entenda, que é a igreja. O pátio faz parte do templo, e a presença de Deus está disponível para se manifestar também nesse lugar, e nós somos os sacerdotes. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar sobre isso. Se você puder fechar um pouquinho os teus olhos nessa hora. E faz o seguinte comigo. Se você tem um lugar que você já elegeu como teu lugar de oração, que a gente poderia agora chamar do teu lugar secreto, o lugar onde você tem intimidade com Deus, aquele é o lugar onde você chora, esse é o lugar onde você conta tudo para o Senhor, é o lugar onde você intercede. Visualiza agora esse lugar. Se você não tem esse lugar ainda, Deus está te chamando a você ter este lugar. É importante. É claro que esse lugar, ele pode às vezes ser no teu quarto, às vezes pode ser onde você tem uma possibilidade de estar concentrado. Não é um lugar físico somente, mas esse lugar precisa existir. Pensa nele agora. Qual é o momento do dia que você faz isso? Você já conhece esse lugar? Você tem levantado adoração neste teu lugar secreto? Você tem recebido do Senhor neste lugar? Você tem chorado neste lugar? Você tem se alegrado neste lugar? Agora pensa
eu acho que vai ser o lugar mais fácil de nós pensarmos, mas pensa agora na igreja, nessa igreja, nesse corpo que você participa. Pensa, talvez, ou deixa que o Espírito Santo agora traga à tua memória momentos que foram importantes para você, aqui vivendo com os teus irmãos. Talvez em um culto específico, em um life específico, talvez numa mesa específica onde Deus falou com você e você entendeu que ali existia algo que Deus usou para mexer com você, para te curar também, ou para revelar da sua glória. Pensa pelo menos em um momento como esse que você viveu dentro do corpo de Cristo. Agora talvez vai ser o exercício mais difícil. Os teus olhos fechados agora, enxerga o teu pátio. Qual é o teu pátio? Quais são os átrios do Senhor que você hoje está frequentando? Porque são do Senhor. É Ele que tem te colocado nestes lugares. É Ele que tem te levado a viver nestes lugares. É Ele que tem feito com que coisas acontecessem para você ter esses lugares disponíveis. Quais são esses átrios? Deixa o Espírito Santo agora, porque Ele pode fazer isso com você. Ele está presente neste lugar e o interesse é dele. Deixa que o Espírito Santo agora coloque algumas imagens na tua mente, no teu coração, para você enxergar a partir dos olhos dele que esses são os seus átrios, as ruas, os pátios que Ele te colocou para você estar nessa hora. Nós vamos gastar alguns minutos com isso. Enquanto os irmãos começam a adorar aqui neste lugar, não se distraia com nada, mas deixa a tua mente livre nessa hora, para você começar a enxergar coisas acontecendo também nestes lugares, que são os átrios que Deus tem te colocado. Esses lugares não estão mais vazios. Em todos esses lugares agora que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração, que você frequenta, comece a enxergar pessoas andando por estes lugares, pessoas que você conhece, que estão lá, que você as encontra todas as vezes que você está neste lugar, seja o teu trabalho, seja a tua escola, seja a tua família. Deixa que essas imagens agora possam ocupar a tua mente, e você perceber que existe um movimento de pessoas neste lugar. Gaste um tempo com isso.